Então eu te convido agora a você chamar todo mundo para a sala, te convido agora a você compartilhar e vamos juntos nesse momento precioso ouvir a voz do Senhor com o nosso amado pastor Hélio. Seja bem-vindo, pastor Hélio, fique à vontade em nome de Jesus. Eu tive que fazer uma escolha aqui de tirar os óculos ou tirar a máscara. Eu prefiro tirar a máscara. Tá com som? Bom, agora tá com som. Graça e a paz. Que a presença do Senhor Jesus neste lugar anime o teu coração, seja com os irmãos que estão aqui presentes, seja você que está aí em casa, acompanhando este culto, acompanhando esse momento tão especial na presença de Deus. Eu creio que o Senhor, Ele tem uma palavra para nossas vidas nessa noite, mas antes eu fiquei muito alegre em rever o pastor Jucinildo ali, né, depois de algum tempo, irmãos preciosos que estão aqui conosco, que vieram de tão distante, lá do Acre. Eu morei perto do Acre, eu morei em Estirão do Equador, pertinho de Cruzeiro do Sul. Algumas caminhadas através da selva ou algum tempo de avião, bons tempos da Amazônia. Eu queria também mandar um beijo muito especial para o menininho que está assistindo este culto. Porque hoje a gente fala que é dia dos avós, então eu quero mandar um beijo para o meu netinho Samuel, que está lá em Iguaba acompanhando este culto. Um beijo para você, Samuel, vovô te ama. Para a Ângela, minha mulher, semana que está entrando agora a gente vai fazer 42 anos de casados. É uma história de vida. E tudo isso é possível, irmãos, celebrarmos a vida, porque o Senhor se fez presente um dia nos nossos corações. E a presença do Senhor é que faz toda a diferença. Aqueles que têm o Senhor no seu coração e vivem conforme aquilo que o Senhor tem ensinado, aquilo que o Senhor tem mostrado, esses conseguem superar as dificuldades da vida, as lutas, as tormentas, tantas coisas que acontecem, as enfermidades, as pandemias. E nós que conhecemos o Senhor, nós temos uma grande responsabilidade hoje em dia. É de anunciarmos o Senhor. É de sermos arautos do Evangelho. Sermos aqueles que anunciam a palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que restaura, a palavra que anima, a palavra que exorta. Nós hoje somos bombardeados todos os dias por palavras que trazem desânimo, tristeza, aflição, angústia, dor. E é isso que o Senhor colocou no meu coração para estarmos compartilhando nessa noite. Por isso eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 52. E eu quero ler apenas um versículo deste capítulo, porque ele tem um sentido, um significado muito importante para nós, nos dias em que nós estamos vivendo. A palavra de Deus nos diz assim: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Deus colocou no meu coração nessa noite, meus irmãos, para que nós pudéssemos estar falando sobre a importância de nós sermos propagadores, anunciantes das boas novas, das boas notícias. Nós vivemos tempos difíceis. Olha, eu não sei com você, eu praticamente não assisto mais nenhum telejornal. Não acompanho mais esses telejornais. Porque é uma enxurrada de más notícias. É uma enxurrada de coisas que só trazem tristeza ao nosso coração.
coisas que trazem, de certa forma, desânimo, que trazem aquilo que não edifica as nossas vidas. E nós, como cristãos, temos a responsabilidade de levarmos a palavra que anima, a palavra que traz alegria, a palavra que traz paz, a palavra que faz diferença. Jesus fez isso com seus discípulos. Jesus ensinou os seus discípulos aquilo que eles deveriam ensinar às outras pessoas, para que eles tivessem esperança. Irmãos, nós vivemos um tempo onde as pessoas não têm mais esperança, onde as pessoas andam assustadas com aquilo que está acontecendo à sua volta. E nós que temos palavras de vida e paz, o que fazemos com essa palavra? Guardamos apenas para nós mesmos? Sabe, eu estava lembrando, eu assim, estudando, pesquisando, e estava lembrando lá do livro de Êxodo, quando o povo de Deus, ele saiu do Egito, onde esteve no cativeiro por mais de 400 anos, e o povo então vai para o deserto, para transpor aquele deserto, para chegar na terra prometida, a terra que manava leite e mel. Eita caminhada difícil, eita povo complicado, meus irmãos. Porque ao invés de olharem para o seu objetivo, olharem para as promessas de Deus, de uma terra de abundância, eles ficavam lembrando e olhando para trás as coisas do passado. Começaram a sentir saudade dos pepinos, dos melões. Eles eram escravos. Alguém sente saudade da escravidão, do tempo de sofrimento? Alguém quer voltar para esse tempo? Eu não quero voltar não. Eu não sei você, mas eu não quero voltar para o tempo de sofrimento. Eu não quero voltar para o tempo em que Deus estava distante da minha vida. Pelo contrário, eu quero continuar avançando. E essa perspectiva precisa estar presente no nosso coração. E é interessante que nessa caminhada, Deus foi orientando o seu povo através de Moisés. Deus começou a falar ao povo através de Moisés. Deu os 10 mandamentos e uma série de orientações. Quando a gente vai lá para o livro de Êxodo, no capítulo 20, o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel, viste que dos céus eu vos falei. Então ali, a partir dali, Moisés começa a narrar uma série de orientações ao povo. Os 10 mandamentos, a conduta que eles deveriam ter um com os outros, a conduta que eles deveriam ter até mesmo com os seus animais. Mas um versículo me chama a atenção. Um versículo me chama a atenção de acordo com aquilo que Deus quer ministrar nas nossas vidas nessa noite. Está exatamente em Êxodo capítulo 23, no versículo 1. Diz assim: não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio, para seres testemunha maldosa. Sabe o que Deus está falando aqui ao povo? Não transmitam fake news. Olha, está na moda. Irmão, não é moda não. Isso aqui Deus já tinha revelado a Moisés para revelar ao seu povo. Diz assim, vou repetir: não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio, para seres testemunha maldosa. Irmãos, nós não fomos chamados para sermos testemunhas maldosas, nem para espalharmos notícias falsas. E sabe o que nós fazemos nas redes sociais? Muitas vezes nós estamos transmitindo sim notícias falsas. Nós estamos levando palavras que não edificam, palavras que são eivadas de ódio. Sim, porque quando nós falamos mal de alguém, não foi isso que o Senhor disse, não foi isso que o Senhor nos ensinou. O Senhor nos ensinou que a nossa palavra, ela seja temperada, seja uma palavra agradável, uma palavra que traga transformação às vidas. Ah, mas é difícil, no tempo que a gente está, é tanta coisa que entra pelos nossos ouvidos, que é difícil fazer isso. Não, irmãos. Nós temos que saber a quem nós estamos ouvindo, e nós precisamos ouvir a voz do Senhor. E quem nos capacita a falar pelo Senhor é o Espírito Santo de Deus.
E quando nós nos esvaziamos de nós mesmos e jogamos o nosso orgulho, jogamos a nossa vaidade por terra e nos enchemos da presença do Espírito Santo de Deus, isso transforma a nossa vida. E a nossa palavra será uma boa palavra. E é isso que Deus coloca no meu coração nessa noite. Que a nossa palavra seja uma boa palavra. Que a nossa palavra seja uma palavra de ânimo, seja uma palavra de alegria, seja uma palavra de fé, seja uma palavra que façam as pessoas se levantarem do seu lugar de prostração, para marchar, para avançar, para novas conquistas. Essa é a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é tirarmos as pessoas que estão no lugar de morte e levarmos para o lugar de vida. E a vida está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Ele nos chamou para vivermos em abundância as suas promessas. Irmãos, se tem um livro que tem promessas de vida, se tem um livro que tem palavras de ânimo, palavras que confortam, esse livro é a palavra de Deus, é a Bíblia. Há pessoas que estão gastando muito mais tempo em redes sociais do que lendo a palavra. Estão se alimentando, perdoem-me o termo, estão se alimentando de lixo. E quando nós nos alimentamos de lixo, o que nós produzimos é lixo. Porque o nosso coração, a boca revela que está cheio do nosso coração. Se nós entulhamos o nosso coração de coisas que não edificam, o que sairá das nossas bocas, irmãos? Glória a Deus. É tempo de transformação. A igreja tem um papel preponderante para mudar a sociedade. A igreja muitas vezes tem se fechado em si mesma. A igreja precisa sair, romper as quatro paredes e sair em busca daqueles que estão cativos, daqueles que estão andando errantes, daqueles que têm estado desesperados. É tempo de transformação, irmãos. Por isso, que nós possamos filtrar aquilo que nós temos absorvido nesses dias. Precisamos filtrar as más notícias que têm chegado até nós. Ora, a palavra nos ensina que quando nós andamos com o Senhor, como diz lá o Salmo 112, 7, o nosso coração não se atemorizará com as más notícias. Porque o nosso coração é firme, é confiante no Senhor. Mas se nós não formos confiantes no Senhor, se os nossos joelhos forem joelhos vacilantes, se nós olharmos para a força do vento, nós vamos afundar. Se nós ficarmos olhando para as circunstâncias que nos envolvem, o que será de nós? Seremos os primeiros a correr diante do perigo. O Senhor é aquele que nos encoraja todos os dias com a sua palavra. Por isso nós precisamos nos apegar a ela de todo o nosso coração. E aqui para não ficar divagando em alguns aspectos, eu diria o seguinte, repetindo, irmãos: cuidado, não divulgue notícias falsas ou mentirosas. Não divulgue, não repasse aquilo que você não teve total a compreensão daquilo que você está repassando. Sabe, irmãos, às vezes nós vemos nas redes sociais, e eu confesso, acompanho lá o WhatsApp, o Facebook, não acompanho Instagram, leio de vez em quando o tal do Twitter, nunca mandei um Twitter, mas eu fico acompanhando, e às vezes eu me preocupo quando eu vejo determinados irmãos e irmãs preciosos do Senhor, divulgam notícias sem terem o cuidado de saberem aquilo que estão divulgando. Será que é verdade? Será que isso realmente é verdade? E a palavra nos ensina que quando nós tivermos dúvida de alguma coisa, que a gente não faça, porque aquilo que provém da dúvida é pecado. Ora, se você tem dúvida, não mande adiante uma notícia. Não mande. Mande para a lixeira. Você sabe como é que você manda para a lixeira? Você clica em cima
Eu não sei como é que é na sua tela, a minha tela fica azulzinho. Clica em cima e aparece uma lixeirinha. Aí você vai na lixeirinha e ó, pimba, aperta na lixeirinha. Sabe o que vai acontecer com aquela mensagem? Vai para o lixo. E você não vai se sentir tentado ou tentada a repassar essa mensagem para quem quer que seja. Mande palavras de amor, de alegria. Sabe o que significa o evangelho? A gente fica falando em fake news, más notícias, mas eu quero falar das boas notícias, das boas novas. E evangelho é exatamente isso, significa simplesmente boas novas. Então nós somos chamados para proclamar o evangelho, as boas novas de salvação, àqueles que estão cativos. Jesus Cristo é o Senhor, que muda vidas, transforma corações. E eu posso dizer isso com toda a convicção para você, porque Ele mudou o meu coração. Ele mudou a minha vida. Eu falei no início que estou completando 42 anos de casado. Isso só é possível, irmãos, porque um cordão de 3 dobras, ele não se rebenta. E você sabe o que é um cordão de 3 dobras? São 3 fios entrelaçados. Eu, Ângela e o Senhor. Sem a presença do Senhor, não há como nós nos sustentarmos. E é isso que faz toda a diferença. Nós precisamos buscá-lo de todo o nosso coração, para que a nossa história de vida seja mudada. A palavra de Deus, e eu repito aqui, está cheia de versículos de incentivo para aquele que a lê. Deus é o Criador de todas as coisas e soberano sobre tudo. Nós podemos confiar nas suas palavras de incentivo. Ou você não confia nas palavras de Deus? Eu confio. E o Senhor está nos incentivando todos os dias. Ser forte e corajoso. Ouvimos a mensagem anterior. Seja forte e corajoso, não te atemorize. Mas muitas vezes nós damos mais atenção àquilo que os homens estão falando do que aquilo que Deus está falando. E Deus está falando conosco nessa noite. As palavras de Deus nos alegram, nos animam, nos encorajam a prosseguir na caminhada da vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, divulgue a palavra de Deus ao seu próximo. Sabe por quê? Isso pode salvar vidas e mudar o mundo à sua volta. Você não deseja mudar o mundo à sua volta? Anuncie o evangelho, as boas novas de salvação aos cativos. Às vezes nós não vemos as algemas daqueles que estão escravizados, daqueles que estão presos. Mas há tantos que estão escravizados e presos à nossa volta, meu irmão. Presos por vícios, pela bebida, pelas drogas, pelo desânimo. Presos pelo medo, pela angústia, pela aflição, pela depressão. Há tantos que estão precisando ouvir uma palavra de ânimo, como o Senhor um dia proclamou: levanta e anda, levanta e anda, siga em frente, siga em frente. Se você não consegue ver o caminho, peça ao Senhor para tirar as escamas dos teus olhos, porque Ele é o próprio caminho. Ele se revela para nós, Ele é a luz que ilumina o próprio caminho. Veja que interessante, se nós estamos na escuridão, Jesus é luz. Se nós estamos cegos, Jesus tira as escamas dos nossos olhos. Se nós estamos perdidos, Ele é o nosso norte, Ele é a bússola que nos orienta. E Ele nos deixou a palavra que nos anima. E eu queria que você nessa noite se sentisse mais animado. Você que está nos acompanhando aí pelo Face, pelo YouTube, nos acompanhando aí espiritualmente. Você que está se sentindo agora um pouco desanimado. Você que está com o olho na tela do telefone e com o outro olho em outro lugar. Você que está ouvindo, mas está navegando aí pelo seu WhatsApp. Para um pouco. Você precisa mais do Senhor na tua vida. Amém. Todos nós precisamos.
Todos nós precisamos desse Senhor que nos leva para o alto. Estava lembrando, o pastor Ney esses dias falou sobre seguindo para o alto. Em algum momento ele disse isso. E eu estava lembrando que eu servi numa unidade de montanha, onde o lema era para frente e para o alto. Para frente e para o alto. Humildade, paciência e perseverança. A unidade tinha esse lema: paciência, humildade e perseverança. Para frente e para o alto. O Senhor nos chama para avançarmos para frente e seguirmos para o alto. O Senhor não nos chama para olharmos para trás. O Senhor não nos chama para retroceder, nem olharmos para baixo. O Senhor nos chama a olharmos para o alto. E nessa noite, eu concito a você: para de olhar para trás, olha para frente, siga para frente e vá para o alto. Siga a luz que ilumina o teu caminho, e essa luz é o próprio Senhor. Irmãos, nós precisamos rever os fundamentos. Muitas das vezes nós nos esquecemos daquilo que o Senhor nos ensinou e tem nos ensinado. Estava lembrando aqui, pensando que o pastor estava anunciando, né, a academia de discípulos. A pastora Ana estava lembrando do discipulando às terças-feiras à noite. Para que isso? Para ficar de bate-papo? Falando abobrinhas? Não. É para sermos edificados na palavra de Deus, para ganharmos mais consistência no nosso coração e na nossa vida diária, com aquilo que a palavra nos ensina. Para que, diante da tempestade, nós não nos assustemos com a força do vento. Irmãos, é engraçado, né? Diz assim: Jesus andou sobre as águas. Você tem dúvida disso? Ele andou. Você tem dúvida de que Pedro também deu alguns passos sobre as águas? Não. A Bíblia retrata isso. A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus é verdade. Eu tomo como verdade. É verdade. Mas Pedro afundou. Afundou por quê? Porque olhou para a força do vento, tirou o olhar do Senhor, ao invés de continuar olhando para o Senhor, olhou para a força do vento. Olhou para a força do vento, viu as ondas, se apavorou e naufragou. O Senhor resgatou Pedro prontamente. Mas eu estava lembrando que certa feita também houve uma tempestade e os discípulos estavam no barco e Jesus dormia. E isso aqui já foi, eu já ministrei, o pastor Neilando já ministrou, já ouvimos tantas ministrações sobre isso. Jesus havia feito uma consideração no início daquela viagem deles: passemos para outra margem do lago. Ora, para passar para outra margem do lago, eles tinham algumas opções. O objetivo é passar para outra margem do lago. Havia um lago. Ou eles iam andando sobre as águas, ou eles iam nadando, ou eles iam de barco. O mais fácil, humanamente falando, era ir de barco. Foi o que eles fizeram. As intercorrências no meio do caminho acontecem, irmãos. Ali houve uma tempestade. E a tempestade foi tão violenta que eles ficaram apavorados. E o que acontecia? Jesus dormia. Um sono tranquilo. E eles acordaram o Senhor apavorados. E a palavra nos ensina, a palavra nos mostra que o Senhor apenas com uma palavra aquietou o mar, aquietou a tempestade, e eles puderam chegar no seu porto seguro. Senhor, meus queridos, muitas vezes nós vamos passar sim por tempestades. Nós vamos atravessar pandemias. Estou olhando aqui na minha frente, aqui, ó, o pastor Ney, pastora Ana, pastor Marquinhos.
atravessaram a tempestade. Olha, eu tenho certeza que num determinado momento eles puderam até se apavorar. Estavam se sentindo afogados, até a falta de ar sentiram. Mas havia uma promessa para eles. E o Senhor os chamou para uma comissão tão importante. O Senhor não os deixaria naufragar no meio do caminho. O Senhor nos chamou para termos vida e vida em abundância. O Senhor nos chamou para sermos divulgadores da sua palavra, propagadores do evangelho, propagadores das boas novas. E que possamos aprender cada vez mais com Jesus Cristo e com a palavra de Deus. Irmãos, que possamos aprender. Sabe, quem se julga que já aprendeu tudo, quem julga que já aprendeu tudo, está cometendo um equívoco. Nós sempre temos algo novo a aprender. Todos os dias nós temos algo novo a aprender. Se há algo que é dinâmica, a palavra de Deus é dinâmica. Tem passagens que nós lemos e de repente nós vemos coisas que nós nunca tínhamos visto. Nós precisamos aprender todos os dias um pouco mais. Que nós possamos divulgar notícias que ajudem a libertar as pessoas das suas lutas e dificuldades. Por isso, irmãos, quando vocês tiverem algo a divulgar, façam algumas perguntas antes. Façam algumas perguntas no seu coração. O que eu vou divulgar é útil? Edifica? Traz ânimo? O que eu vou divulgar fará diferença? Porque, irmão, se não tiver utilidade, não divulgue. Divulgue a palavra. Que nós nos disponhamos todos os dias a propagar as boas novas que concorram para o bem e para o desenvolvimento do reino de Deus aqui na terra. O reino de Deus precisa continuar se expandindo. A palavra precisa chegar até os confins da terra. Jesus vai voltar. Jesus está voltando. E que nós possamos fazer a nossa parte. Que nossas palavras, irmãos e irmãs, as palavras que nós proferimos, que elas gerem paz, ânimo, alegria, esperança e salvação. Não utilize a sua boca para proclamar palavras de morte, de desânimo, de tristeza e de dor. A palavra de Deus nos mostra, lá uma passagem interessante, irmãos, que está lá em Provérbios 12, 25, diz assim: a ansiedade no coração do homem o abate. Vocês já viram uma pessoa ansiosa? Pessoa ansiosa fica abatida diante das coisas que vê, que ouve, dos resultados ainda não alcançados, das respostas que ainda não chegaram. A ansiedade abate o coração do homem. Mas a palavra de Deus diz aqui, claramente, mas a boa palavra o alegra. Provérbios 12, 25. Vou repetir. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Outro versículo interessante. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Se o coração alegre é bom remédio, divulgue aquilo que alegra o coração, porque o espírito abatido, diz a palavra, faz secar os ossos. Efésios capítulo 4, versículo 29. Apenas para nós encerrarmos, irmãos. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe,
e sim, unicamente for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. Irmãos, que a tua palavra transmita graça àqueles que a ouvem. Que o Senhor ele continue trabalhando no nosso coração, para que a nossa vida seja totalmente transformada, modificada, para que as nossas palavras elas possam fazer diferença. Que aquilo que você fala àqueles que estão à tua volta possa fazer diferença. Não seja um propagador de fake news, não seja um propagador de más notícias, não seja um propagador daquilo que não traz edificação. Seja um propagador do Evangelho, das boas novas para a salvação daqueles que estão precisando ter as suas vidas transformadas pela presença do Senhor. Diante das circunstâncias, como diz o Senhor, tende bom ânimo. O Senhor Jesus, Ele venceu o mundo. E por intermédio dele, nós somos muito mais do que vencedores. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre a tua vida a sua luz. Graça e paz, em nome de Jesus. Amém.